27. E chegando a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. Bom, aqui quando fala manhã, né, está falando ali no nascer de sol de quarta-feira, né? O judeu ele tem um horário diferente do nosso. Eles vivem através do calendário lunar dado por Deus. Nós nos baseamos no calendário solar, né, pelo Sol, que foi criado pelo Papa. Nós já vimos isso lá no Antigo Testamento. Bom, então o calendário do judeu, para você entender, ele começa, né, o dia às 6h01, é quando começa um novo dia, e ele vai terminar às 6 horas. E amarrando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Bom, aqui nós vemos que aparece, né, já apareceu no outro capítulo, mas nós não falamos sobre isso. Aparece então Judas, né? Judas, para você anotar aí no seu caderno, então, Judas no hebraico vem de Yehudá, né? Yehudá, Judas, que significa abençoado ou elogiável. Que nome forte que Judas tinha, né? Mas mesmo assim ele se deixou levar, se enganar pelo amor ao dinheiro. Infelizmente, muitos nos dias de hoje fazem a mesma coisa, estão trocando Jesus por amor ao dinheiro. Pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Bom, algo interessante e bonito de se ver na vida de Judas é que houve arrependimento. E se eu e você pararmos para analisar, a mensagem do Evangelho de Cristo é o arrependimento. O problema é que ele se arrependeu e não foi procurar Jesus. Ele se arrependeu e foi se suicidar, foi se matar. Se ele tem procurado Jesus, conhecendo Jesus como nós conhecemos, Jesus teria o perdoado, mas ele não fez. Ele optou então por se culpar cada dia mais. Ele se arrependeu, sim, uma coisa boa, sim, uma coisa ótima, mas ele não soube seguir Jesus após o arrependimento, né? No nosso caso, nós precisamos fazer diferente de Judas. Nós pecamos todos os dias, erramos, negamos, traímos, sim, ó, quão miseráveis somos, mas quando há o arrependimento e nós voltamos a seguir Jesus e servi-lo, aí Deus nos perdoa e nós podemos seguir em frente, né, abençoados por Ele. Bom, 30 moedas era cerca de 113 dias de trabalho de um trabalhador comum, né? Então, às vezes você pode pensar, mas 30 moedas, o que eram 30 moedas? Bom, 30 moedas, né, eram cerca de 113 dias. Isso dá mais de 3 meses, né? 3 meses dariam 90 dias, então temos aí 113 dias, quase 4 meses de trabalho. Era o valor, então, de 30 moedas na época. Isso é contigo? E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E, tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se realizou o que fora anunciado pelo profeta Jeremias, que diz: e tomaram as 30 moedas de prata, o preço daquele que foi avaliado, o qual os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor me determinou. E Jesus estava em pé diante do presidente, e o presidente o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. E, sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu,
de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. Bom, isso era um costume apenas feito em Jerusalém, né? Isso era um costume para demonstrar inocência diante do povo ali, né? O que o povo quisesse que fosse inocentado. Então Pilatos decidira por ele mesmo, né, dar esse dia, fazer essa troca onde o povo escolhia quem iria morrer, quem seria crucificado e quem seria livre, né? Uma nova chance dada a um dos dois presos. Isso não era um costume de toda a região, não. Isso era um costume somente ali em Jerusalém, algo criado, acredita-se, pelo próprio Pilatos. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Bom, este era um costume, né, o de lavar as mãos, era um costume para demonstrar inocência diante da situação. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Bom, esse açoitar aqui, às vezes as pessoas pensam que era um chicote comum, o que já seria muito ruim, muito doloroso, né? Mas esse chicote dos romanos, eles eram um instrumento romano para uma punição física muito severa. Ele consistia de um cabo com cerca de 1 dúzia de tira de couros, e nessas pontas dessas tiras de couro tinham pequenos pedaços de osso ou então de metal no fim de cada ponta, né, para tornar então o golpe mais doloroso e eficaz. O açoite era permitido pela lei no máximo de 40 açoites. Os judeus então usavam 39 para o caso de erro de contagem. Mas veja bem, 12 vezes 39 dava 468 açoites, e cada um ainda, né, ali trazendo feridas abertas. Era como se ele tivesse levado 468 açoites, porque cada açoitada era de 12 tiras de couro, né? E tinha esses pedaços de metal ou de osso. Então você imagina o quão desfigurado ficou Jesus, né, às suas costas. Alguns teólogos dizem que o seu pulmão chegou a aparecer de tão machucado que ele ficou. É triste, irmãos, a minha voz chega a embargar, né, um pouco, porque a gente às vezes é tão ingrato com Jesus. Às vezes não, nós somos ingratos, né? Jesus, ele sofreu tanto por nós, e nós às vezes por tão pouco queremos abandonar, né? Mas vamos seguir, porque agora não é momento de pregação, mas sim, né, de ensino da palavra. Vamos seguir com a leitura da Bíblia. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo, o cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na sua cabeça e em sua mão direita uma cana. E, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana
e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Bom, algumas pessoas aqui não entendem porque Jesus não quis beber aquele vinagre, né? Aquela água com vinagre. Bom, existia naquela época banheiros próximos ali, né? No lado de fora de Jerusalém, ali próximos aquele monte ali do Calvário, ali naquele morro ali próximo havia banheiros públicos. E o que acontecia nesses banheiros públicos? Nesses banheiros eram feitos de pedra, onde passava pelo meio, ali tipo como se fosse um córrego, né? Um córregozinho ali, uma tubulação, como se tivesse uma tubulação, onde passava a água corrente, levando então ali os excrementos, né? Vamos falar o português bem declarado, o cocô e o xixi. Eles caíam ali dentro do buraco e tinha uma tubulação onde o cocô e o xixi ia passando ali com água corrente, e assim eram os banheiros públicos. E o que acontecia? Ali haviam servos que eram pagos, né, para ficarem ali, porque como às vezes era muito usado e precisava de vez em quando, né, limpar aqueles córregos, porque ficavam ali entupidos, né, para não entupir, então eram passados esponjas para limpar aqueles córregos ali, aqueles dutos, né, para que não houvesse então um entupimento. Acredita-se, teólogos afirmam que essa esponja, quando alguém ali viu que estava com sede, que Jesus estava com sede, pegaram uma dessas esponjas, que era mais prático, porque de outra maneira, para que se levaria uma esponja para crucificar alguém? Né? Não era algo comum, eu vou levar uma esponja porque vai que alguém fica com sede, alguém que está para morrer vai ficar com sede. Né? Então não faz sentido. Não, mas é porque algumas pessoas dizem que, porque ali o vinagre tiraria um pouquinho da dor. Ei, você já tomou vinagre? Eu posso falar para você. Eu já tomei vinagre, água com vinagre, né? Para um certo tipo de enfermidade. Por exemplo, se você está com diarreia, você pode tomar água com vinagre, que ele é ótimo para cortar, né? Ali a sua... se você estiver ali com diarreia. Mas ele não adormece nada. E as pessoas dizem que é porque o vinagre ia adormecer, então Jesus não queria tomar água com vinagre para não sentir dormência, para que ele sentisse toda a dor. Irmãos, água com vinagre não traz dormência, né? E outra, quem é que levaria uma esponja para um lugar desse? A última coisa que se pensaria em levar era uma esponja, ok? Então, provavelmente, né, o que os teólogos afirmam é que essa esponja alguém que estava ali, viu que ele estava com sede, quis ajudar, não para escarnecer de Jesus, não para zombar dele mais, ou talvez até mesmo para zombar mesmo, a gente não pode afirmar nem que sim, nem que não, mas acredita-se que talvez alguém ali que estava próximo viu, aqui tem uma esponja, vou pegar essa esponja, mas seria uma esponja dessa usada para limpar, né, ali os dutos do banheiro. Então, por isso, acredita-se que Jesus não quis beber desta água com vinagre. Bom, aqui nós vimos então sobre a crucificação. Bom, a cruz, irmãos, era algo tão terrível, que era considerado um palavrão. Falar crux, né? Só o começo da crucificação, que era o nome usado. Então, se você quisesse xingar alguém em alto nível, você falava crux, chamava ele de crux. Então você estava ofendendo muito aquela pessoa. Era considerado então um alto nível de palavrão. Era uma palavra tão terrível em nível de xingamento que era proibido falar esta palavra perto de mulheres de bem ou perto de crianças. Bom, e diferente do que nós vemos aí
que é o pezinho em cima do outro, e tinha um apoio para o pé, um apoio para, né, para se sentar, talvez, mas geralmente nas cruzes que a gente vê por aí, né, as imagens, tem um apoio para os pés. Mas foi descoberto há pouco tempo pelos arqueólogos, né, uma cruz da época de Jesus, não a de Jesus, mas uma cruz da época de Jesus, onde uma pessoa tinha sido crucificada, né? E o que acontecia? Através dessa cruz foi visto que os pés eram pregados de lado, um de um lado e o outro do outro lado, sem apoio. O único apoio que tinha era um banquinho. Por quê? Porque por mais que se pregasse, alguns acreditam que Jesus ou que as crucificações eram pregadas não na mão, mas sim nos pulsos, mas por mais que se fosse pregado assim e tivesse um apoio no pé, a pessoa conseguiria sair dali, porque rasgaria o seu pulso ou a sua mão com o peso, né, que a pessoa cairia para frente. Então tinha sim um apoio ali na parte para a pessoa se sentar ali na parte das suas nádegas, né? Então tinha ali sim um certo apoio para que a pessoa então se sentasse, para que ela não viesse a rasgar, para que ela não conseguisse ficar sem aquele apoio e tentasse fugir rasgando a sua mão ou rasgando o seu pulso. Acreditando também então que Jesus sim foi pregado através das suas mãos, ao contrário do que alguns tentam dizer que foi nos pulsos. Mas, baseando nisso, nesses fatos arqueológicos encontrados há pouco tempo, então, realmente Jesus foi crucificado nas mãos. Bom, existiam naquela época 4 penas capitais, se você quiser anotar no seu caderno aí. Então, 4 penas capitais romanas mais terríveis, né? As penas mais terríveis usadas pelos romanos na época eram, em quarto lugar, a pena romana mais terrível, em quarto lugar estava a decapitação. Em terceiro lugar estava ser lançado vivo aos leões. Em segundo lugar era ser queimado vivo. E, pasme, em primeiro lugar, a crucificação. Ou seja, a cruz é mais terrível do que ser queimado vivo. A cruz é mais terrível do que ser lançado vivo aos leões e é mais terrível do que a decapitação. Para você imaginar quão terríveis dores que o nosso Mestre passou por amor a nós. E é por isso então que o judeu ele também não usa cruz, porque a cruz é um símbolo de tortura e crueldade. A gente vê muitas pessoas usando, né, ali um símbolo da cruz, querendo associar algo agradável, mas não foi nada agradável. Claro que devemos sempre pregar e lembrar do sacrifício de Jesus na cruz. Mas o judeu, ele não usa a cruz porque a cruz, eles sabem o significado real da cruz, né? A cruz é um símbolo de tortura e crueldade. Quando um judeu olha para uma cruz, ele lembra do quão cruel eram os sacrifícios na cruz, do quão cruel era a tortura de estar numa cruz. Então, a cruz, elas eram usadas também na época para alerta, ou seja, como um exemplo. Os romanos, eles crucificavam em épocas de rebeldia até 500 pessoas por dia ou por semana. Isso era símbolo, então, de tristeza e injustiça. E eles não queriam saber se as pessoas eram inocentes ou não. Para deixar como exemplo para outras, eles pegavam uma pessoa por família, né, e matavam, crucificavam essas pessoas, às vezes dependendo do nível de rebeldia do povo, às vezes por dia ou às vezes por semana. Então o judeu, ele olha para a cruz com muita tristeza, é símbolo de tristeza, é símbolo de injustiça, é símbolo de tortura, de crueldade. Então jamais você vai ver um judeu usando cruz, porque tudo isso é lembrado ao judeu. Quando se vê uma cruz, o judeu, ele vê uma cruz, ele lembra de todo esse tempo, de toda essa crueldade
cometida pelos romanos. Então, por isso que alguns evangélicos também não usam a cruz, por conta desse motivo, que a cruz, é esse símbolo de tristeza, de justiça, de tortura e crueldade. Claro que o sacrifício da cruz é algo maravilhoso, porque por mais dor que Jesus tenha sentido, ele o fez por amor. O amor apaga a cruz. O amor, ele é maior que a cruz. O amor, esse sim deveria ser um símbolo que nós deveríamos usá-lo dentro do nosso coração e pendurado aonde quer que nós fôssemos pendurá-lo. O amor que vence a cruz, que venceu a cruz, o amor que está em Jesus. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados, o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: Tu, que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus. Livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? Bom, aqui é interessante, irmãos, porque olha que tem pessoas pregando sobre isso, dizendo que Deus abandonou Jesus naquele momento, dizendo que Deus virou as costas porque ele estava cheio do pecado, dizendo que Deus isso, Deus aquilo, Deus teria abandonado, teria virado os olhos porque não suportaria o sofrimento de Jesus. Enfim, são tantas conclusões, tantas versões ditas sobre este versículo, irmãos, quando o real motivo de Jesus dizer isso não é porque Deus estava abandonando. Deus nunca abandonou ninguém. Deus não abandonou nós, miseráveis pecadores. Imagina se ele ia abandonar o seu filho que estava fazendo aquilo por amor. Que Deus é esse que as pessoas têm pregado, que ele abandonaria Jesus no último momento? Deus não nos abandonou, não abandonou o povo por coisas piores. E agora ele estaria vendo alguém perfeito, sem defeito, fazendo um ato de amor e o abandonaria? Não! Quando você ouvir alguém falar isso, gente, está errado. Por isso que nós precisamos estudar a Bíblia. Não era isso que Jesus estava falando. O que Jesus estava citando era o Salmo 22. Pegue a sua Bíblia e leia o Salmo 22. O Salmo 22, eles tinham uma crença que o Messias, quando viesse, ele citaria o Salmo 22. Somente o Messias poderia citar o Salmo 22. E se você ler o Salmo 22, você vai ver o quanto Jesus estava exaltando a Deus, ou seja, até mesmo na sua morte, ele estava enviando uma mensagem. Só que, infelizmente, muitos de nós, nos dias de hoje, entendemos a mensagem errada. O povo daquela época, o povo que estava ali, aquele povo entendeu, porque eles sabiam que aquele era o Salmo do Messias. Aquele povo entendeu que ele estava citando o Salmo 22. Aquele povo, depois disso, eles reconheceram que Jesus era filho de Deus. Tanto é que depois disso, quando ele expira, um deles diz: verdadeiramente ele era o filho de Deus. Então, você, a partir de hoje, quando você ouvir alguém dizer que Deus abandonou, que Deus não quis, ei, está errado.
Jesus estava citando o Salmo 22 e mostrando para todo mundo que ele era o Messias e que mesmo na sua morte ele estava enviando uma mensagem. Leia depois com o tempo, medite sobre o Salmo 22 e você vai ver as promessas grandiosas que Deus faz aos seus filhos. E era isso que Jesus estava querendo dizer naquele momento de angústia. Ele estava deixando a sua mensagem, deixando ali para que todos entendessem que realmente ele era o Messias. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. E, vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão à noite e o furtem e digam ao povo: Ressuscitou dentre os mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: Tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Bom, encerramos mais esse capítulo, desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, a sua saúde, o seu ministério, em nome de Jesus.